todas e todos, eu sou a Érica Lemos Pereira, educadora de artes do TOP no vestibular. O tema de nossa aula hoje é Arte Clássica, conceitos gerais. O termo clássico, ele costuma ser bem confuso. Para começar, qual é a primeira obra de arte que vem à sua cabeça quando você pensa em arte clássica? Talvez eu tenha desviado a Mona Lisa? Bem, é mais ou menos sobre isso que nós vamos falar hoje. O conceito de clássico, ele é diverso. Nós vamos perceber que, no decorrer da história da arte, clássico significou várias coisas. Para iniciar, na antiguidade, o sinônimo de clássico na arte era referente à arte grega entre os anos de 510 anos de Cristo e 460 anos de Cristo, ou um século antes de Cristo. Nessa época, a arte era entendida como cópia da natureza. Aqui nós vamos estar lidando com a teoria platônica de que, no nosso inteligível, na nossa mente, já existia a ideia de todas as coisas que tem no mundo. Por exemplo, na nossa mente existia um ideal de cadeira. Quando essa cadeira era traduzida em um material, ela seria a cópia da cadeira verdadeira, da cadeira original que estava nas nossas mentes. E quando um artista, ou nessa época que o termo artista ainda não era cunhado, quando um artesão pintava, esculpia ou criava novas cadeiras, ele estava criando uma cópia da natureza, uma cópia da perfeição. Com isso, os ideais eram a perfeição, a harmonia e o equilíbrio. Notem a palavra equilíbrio. Um dos exemplos é a Vênus de Milo, a.C., da Grécia Antiga, que foi feita pelo Alexandre de Antioquia. Repare que a Vênus de Milo, ela vai apresentar algumas rasuras, porque ela é uma escultura antiga, e nós temos sempre que lembrar que as esculturas elas sofrem diretamente pressão da gravidade. Logo, partes articuladas como braços, pernas, elas caem ao decorrer do tempo. Mas se a gente analisar bem a Vênus de Milo, nós vamos perceber que ela tem a sua superfície lisa, a sua superfície delineada, e por mais que ela tenha o quadril voltado um pouco para o lado, ela vai estar o tempo todo lidando com a ideia de equilíbrio e de clareza. Ou seja, independente de que lugar você esteja no mundo e de que tempo você esteja no mundo, você reconhece que foi esculpida uma mulher. É importante a gente se ligar também no nome da obra, Vênus de Milo. Vênus vai ser o nome da deusa da beleza quando a gente está falando da cultura romana. Posteriormente, do primeiro século antes de Cristo, os gregos eles vão ser dominados pela cultura romana, onde todo o panteão, todos os deuses gregos vão ser traduzidos para os deuses romanos. Então, quando eu estou falando de Vênus, eu estou falando da deusa da beleza romana, e quando eu estou falando de Afrodite, eu estou falando da deusa grega da beleza. Notem sobre a ideia de deuses, a gente está falando também de religião. Então, os temas recorrentes, eles também vão ser temas ligados à religiosidade e à cultura. Seguindo alguns séculos adiante, no Renascimento, o sinônimo de clássico é referente à arte italiana entre os séculos XV e XVI, ou seja, entre 1400 e 1500 mais ou menos. Novamente, no Renascimento, eles vão retomar o ideal da antiguidade, ou seja, da Vênus de Milo. Mais que isso, eles vão expandir a ideia de arte como cópia para a arte como representação. Ou seja, a função da arte naquele momento é representar coisas do mundo. Segundo que ideais? Seguindo o ideal do equilíbrio, novamente essa palavra é equilíbrio, o ideal da clareza e o ideal da proporção.
Aqui é importante nós também retomarmos a ideia de que todas as ideias da antiguidade, eles vão ser retomados, mas fortemente ligado também à ideia de ciência. Nós vamos ter no Renascimento os artistas pensando muito mais como fazer seus postulados, como fazer as suas metodologias de produzir arte, do que ligadas à ideia de copiar a natureza ou tornar a natureza o mais equilibrada ou mais bela possível. Com isso, nós vamos ter aqui uma escultura muito famosa, que é o Davi, de Michelangelo, que foi produzida entre 1501 e 1504. O Davi, é interessante a gente perceber que ele vai ser um modelo humanístico, um modelo de um homem. Ele não vai ser necessariamente uma divindade. Mas, novamente, se nós formos confrontar o Davi com a Vênus de Milo, cerca de 1000 anos de diferença, nós vamos encontrar, além, é claro, de uma restauração impressionante, onde os braços ainda estão nos seus lugares, tudo que é articulado estão nos seus lugares, nós vamos encontrar novamente a ideia de representação do corpo. A gente vai ter muita facilidade em identificar os músculos, identificar as formas do corpo, identificar inclusive as suas posições como se estivesse em movimento, captando uma fração do movimento. E ainda vamos encontrar os sinônimos de equilíbrio, de clareza e de proporção. Por fim, um pouquinho mais à frente, no neoclassicismo, a palavra clássico, o termo clássico, será sinônimo da arte francesa entre os séculos XVIII e XIX, ou seja, entre 1700 e 1800 aproximadamente. Mais uma vez, nós vamos ter o retorno do quê? Do equilíbrio, da ordem e da geometria. Aqui é interessante a gente retomar alguns valores da antiguidade, mas alguns valores que foram retomados não necessariamente para fazer uma cópia distante, mas sim para usar como exercício da liberdade do artista. Então, seguindo, nós vamos ter Cupido e Psique, que foi feito entre 1787 e 1793, por Antônio Canova, escultor. Percebam que Cupido e Psique também fazem parte do panteão de deuses da cultura greco-romana. Cupido, ele é o deus do amor, em Roma, e Psique é a deusa da alma, também em Roma, no panteão romano. Contudo, se a gente for ligar ao panteão grego, Cupido será Eros, e Psique continua com o nome Psique, ambos com as mesmas representações de amor e de alma, e eles são casados. Então aqui a gente está tendo a reprodução de uma dessas alegorias. A gente percebe que é uma escultura que reflete justamente a esse amor entre esse casal, mas que ainda assim, notem, ela tem um equilíbrio muito singular. Essa escultura, ela, além de ter esse equilíbrio na base, ela também tem um equilíbrio na sua altura, no seu comprimento, fazendo assim uma espécie de triângulo que mantém toda essa estrutura do mármore resistente ao tempo. Então, resumindo, arte clássica quer dizer um termo que é empregado com bases no ideal da arte grega antiga. A partir da arte grega antiga, eles vão estabelecer um termo clássico. É também um padrão para toda obra produzida posteriormente com critérios de clareza e proporção. Ou seja, desde a antiguidade, desde um século antes de Cristo, todos os momentos da história da arte em que você encontrar valores de clareza e proporção, os historiadores, os críticos, os teóricos da arte, eles vão estar lidando com uma ideia de clássico na arte. O clássico também é empregado com base em periodização histórica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em todos os momentos que a gente estiver encontrando
a ideia de ordem, de clareza e de equilíbrio, nós vamos estar lidando com um período histórico na história da arte de arte clássica. Ela vai justamente até o declínio do neoclassicismo, entre o século XVIII e o século XIX. Logo após, nós vamos entrar em um outro momento da arte, que é a arte moderna, e nós vamos discutir ela mais à frente. Por fim, principalmente nos dias de hoje, quando a gente usa o termo clássico, ele tem um sentido mais corrente de senso comum, como sinônimo de conservadorismo. Então, se hoje você for em alguma exposição de obras de arte que sejam do nosso período histórico, sejam da contemporaneidade, e tenha a ideia de clareza, de equilíbrio e de ordem, algumas pessoas podem vir a dizer que aquela obra ela é clássica. Esse é basicamente os critérios da arte clássica, mas que, como a gente viu durante o decorrer da aula, eles foram mudando de tempos em tempos. Essa foi a nossa aula Arte Clássica, Conceitos Gerais. Fiquem conosco para estudar mais e mais artes para o vestibular, aqui no Top no Vestibular.